Olá pessoal, belezinha? Vamos aqui dar continuidade à nosso curso de matemática, carreiras militares. Estamos falando sobre o quê? Operações com conjuntos. Já falamos uma parte de definição de conjunto, subconjunto, já vamos que é a relação de pertinência, a relação de inclusão, né? Falamos um pouquinho da linguagem matemática, tem que entender essa simbologia. E também a representação por diagramas, né? Aquelas bolinhas, vamos falar mais sobre isso ainda. O que nós vamos começar a falar agora sobre as operações com conjuntos. Osmar, quais são as operações? Na verdade, acontece o seguinte. Na matemática em si, a gente tem que conhecer a linguagem? Tem. Depois de eu conhecer a linguagem, conhecer a simbologia, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a operar aquilo que eu aprendi. É como fosse, por exemplo, vamos aprender aqui matrizes. Vamos saber definir o que é uma matriz, vamos saber construir uma matriz, vamos saber a linguagem da matriz para depois operar as matrizes. Beleza? Aqui é a mesma coisa também. Primeiramente, o que são conjuntos? Aprendemos. Sua simbologia, sua representação, seus símbolos, como é que eu tenho que ler, como é que eu tenho que escrever. E agora vamos fazer o quê? Operar esses conjuntos. E com aplicações dentro do nosso contexto, nosso cotidiano. Beleza? Vem comigo. Olha só. Operações com conjuntos. Então temos o seguinte, ó. União ou reunião. Beleza? Fica logo a dica de cara. Fica logo essa dica para você, ó. Identificaremos uma união entre dois, ou até mais também, tá? Dois conjuntos, quando tivermos o termo ou. Então, Josmar, na matemática, e nós iremos aplicar isso aqui dentro de outros assuntos também. O ou, tá beleza? Lá no princípio aditivo, análise combinatória, lá dentro de probabilidade. Então, isso aqui é um fundamento muito importante que eu vou usar lá na frente com você para nós evitarmos fórmulas e ganharmos tempo nas questões, né, das nossas carreiras militares aí. Então, olha só, identificaremos uma união entre dois ou mais conjuntos quando tivermos o termo ou. Então, Josmar, o termo ou indica uma união ou uma reunião. Por exemplo, consideremos os dois conjuntos. Conjunto A, de 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto B, de 4 a 8, 4, 5, 6, 7, 8. Então, dois conjuntos. Podemos pensar em um novo conjunto C, constituído por aqueles elementos que pertencem a A ou que pertencem a B. Ou seja, eu quero A ou B. No exemplo em questão, esse novo conjunto é... Quem vai ser, Josmar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Josmar, tem 4 e 5? Tem, não tem problema. Ó, 4 e 5. O B, 4 e 5 também, está repetido. Não tem problema. É isso? Aí eu continuo. 6, 7, 8. Beleza? Quando eu faço a união entre A e B, né? Quando eu leio A ou B, os elementos que se repetem, beleza? Eu não preciso escrevê-los duas vezes. Apenas uma vez. Então, o 4 e o 5, eles pertencem, né, que são elementos, aos dois conjuntos. Beleza? Mas eu vou colocar apenas uma vez ele no conjunto união. Josmar, a linguagem que é importante. A ou B. Eu posso falar assim, ó, X pertence ao conjunto U, né, como chamar de universo, né? Beleza? Então, olha só. Quando X pertence a A ou quando X pertence a B. Beleza? Então, a união B, tá aqui, ó, vai pertencer a A ou vai pertencer a B. Beleza? Essa é a ideia. Tá ok? Eu vou até melhorar aqui, ó. Em vez de colocar esse U aqui, eu vou criar o conjunto. Vamos colocar C, para ficar melhor. Então, ó, A união B vai ser o quê? X pertence a C, porque eu estou chamando de A união B, como fosse conjunto C. Beleza? Então, X pertence a C, que é o conjunto união. Beleza? Tal que X ele vai pertencer a A ou X ele vai pertencer a B. Beleza. Vejamos uma questão comentada com operação de união. Opa, legal, uma questãozinha 2018. Beleza? Uma questãozinha aí, ó, para soldado combatente do bombeiro militar. Beleza? 2018. Fala assim, ó. Dados conjuntos, né? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Vamos olhar para cá. Já coloquei comentado já. Beleza. Dados conjuntos A, 1, 2, 3, 4,
B, 3, 4, 5. Então, o número de elementos de A união B é igual a... Aí fica muito simples, não é isso? Olha só, 3, 4, 5, 6 ou 7. Construindo os diagramas com interseção, uma vez que temos elementos em comum, vejamos. Eu tenho que perceber o seguinte, mas fica mais fácil resolver de que maneira? Por diagramas de Euler-Venn. Ó, eu tenho elementos de A e elementos de B. Só que esse 3 pertence a A, esse 4 pertence a A. Mas, novamente, o 3 e o 4 ele também pertencem a B. Então, eu posso construir dessa maneira. Conjunto A, conjunto B. Uma dica para você, começa sempre pelas interseções, é melhor. Então, ó, 3 e 4, 3 e 4. Então, 3 e 4 pertencem à interseção. Aí eu tenho o conjunto A, 1, 2, 3 e 4. O elemento A possui, ó, o elemento A é isso aqui, ó. O conjunto A, desculpa. O conjunto A é isso aqui. Esse é o conjunto A, com os elementos 1, 2, 3, 4. O conjunto B, quais são os seus elementos? 3, 4 e 5. Mas nós queremos a união, A ou B. Quando eu falo união, é isso aqui, gente, ó. A união B é isso aqui, ó. Josmar, essa parte aqui? Não. A união é que pertence apenas a A, que pertence apenas a B e que pertence tanto a A quanto a B. Beleza? Então, a união é 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, essa é a nossa união. União que está aqui dentro, ó. Beleza, gente? É o nosso OU. Então, A união B é o que está aqui em amarelo. Beleza? Olha o que eu fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Temos uma união total de quantos elementos? 5 elementos. Resposta letra C. Resposta letra C. Tá bom? Ótimo. Vamos lá. Interessante aqui também, ó, uma questãozinha agora soldado da Polícia Militar, do ano passado também, Tocantins. Tocantins não, Pernambuco, né? PM Pernambuco, o PNET. Essa banca é bem legalzinha, essa banca ela faz umas questões interessantes. Josmar, essa questão eu coloquei aí, gente, para você verificar o seguinte, ó. Como é importante a teoria de conjuntos para a resolução de questões em outros assuntos. Vejamos. É uma questão que ela é de quê, Josmar? Ela é uma questão de probabilidade. Mas o que tem a ver com teoria de conjuntos, que é o nosso assunto? Aí eu vou te mostrar como facilita a nossa vida esse fundamento que é importantíssimo aqui dentro da matemática e do raciocínio lógico. Fala bem assim, ó. Dos 500 aprovados em um concurso, 205 falam inglês. Então, nós sabemos que 205 falam inglês. 210 falam espanhol. E o interessante é que 65, ambos os idiomas. Escolhendo se é o acaso um dos aprovados, qual a probabilidade, qual a chance, né? Qual a chance, beleza? Dele não falar nenhum desses idiomas? Então é o seguinte, uma dica para vocês, peguei uma questão, né? Percebi o seguinte, não é que tenha que ser de probabilidade, qualquer assunto, mas eu peguei uma questão ali. Eu percebi que existem elementos que pertencem a um conjunto, existem elementos que pertencem a outro conjunto e que existem elementos que pertencem aos dois conjuntos simultaneamente. Então tem algo em comum. Eu prefiro fazer o seguinte, a teoria de conjuntos, ela faz o que para mim? Ela transforma aquilo que seria abstrato de maneira concreta. Eu consigo entender, eu consigo pegar no pensamento. Mais ou menos assim. Então, toda vez que eu tenho uma questão, independente da pergunta, que eu verifico que tem elementos em comum, pertence a A, pertence a B, pertence a A e B, eu monto o diagrama. Eu vou montar o diagrama de Euler-Venn, por quê? Porque vai facilitar a minha vida. Então vem comigo. Olha como é que é fácil de fazer. Então, são 500 aprovados, mas olha só aqui, ó. Dos 500 aprovados, 500 é meu universo. 500. Dos 500 aprovados em um concurso, 205 falam inglês. Então eu tenho um inglês. Quantos falam inglês? 205. Josmar, eu pensei que seria 205 aqui dentro. Não. Só seria aqui dentro e fala assim, ó, 205 falam apenas inglês. Beleza?
A exclusividade aqui tem que ter os termos apenas, somente, exclusivamente, tá ok? Mas falou que 205 falam inglês e não 205 falam apenas inglês. Show de bola. Josmar, espanhol. Espanhol, 210. Beleza? E 65, ambos. Beleza? Eu tenho que perceber o seguinte, Josmar. Se eu tenho 205, correto? Vou colocar de vermelhinho aqui pra gente. Se eu tenho 205 aqui, beleza? 205. Se já tem 65 dentro, tá faltando quanto? 140. Então, 140 falam apenas inglês. Mas quantos falam inglês? 205. Josmar, em espanhol nós temos 210. Beleza? 210. 210. Então eu percebo o seguinte, 210 é espanhol, mas já tem 65 lá dentro. Então eu vou ter aqui 145, que falam apenas espanhol. Mas nós sabemos que a nossa realidade, o nosso universo, digamos assim, são 500. Então vai ter alguém aqui fora que não vai falar nem inglês e nem espanhol. Mas como é que eu vou calcular esse pessoal que está ali fora, né? Esses aprovados. Então você tem que perceber o seguinte. Para que você chegue no universo, guarde esse pensamento. Josmar, eu posso somar 205 com 210? Jamais. Realidade, eu gosto de falar assim, realidade. Realidade não é o que está aqui fora. O que vai ser a realidade? Para eu chegar nos 500 aprovados, eu tenho que somar o que está dentro, então é 140, mais 65, beleza? 140 mais 65, mais 145. Então, na verdade, é 140, mais 65, 205, mais 145, 350. 350, eu vou até falar de novo, 350 falam inglês ou espanhol, porque nós acabamos de ver, Josmar, que o ou é o que está aqui dentro. Beleza? Mas se nós temos um total de 500, estão faltando 150. Se estão faltando 150, onde é que eles estão, Josmar? Só podem estar aqui, ó, 150. Beleza? 150. E o interessante, sabe qual é? É que a pergunta que for feita, você consegue responder. Então vem cá comigo. Você fala assim, quantos falam inglês? 205. Quantos falam apenas inglês? 140. Quantos falam espanhol? 210. Mas quantos falam somente espanhol? 145. Mas, Josmar, quantos falam inglês e espanhol? 65. Quantos falam inglês ou espanhol? 350. Quantos não falam nem inglês e nem espanhol? 150. É por isso que a teoria de conjuntos é o que eu falei para você. Você consegue visualizar, você consegue ver o pensamento acontecendo, você consegue transformar aquilo que é algo abstrato em concreto, porque você consegue separar todos os aprovados, todos os elementos dos seus respectivos conjuntos com relação de pertinência ou não. Beleza? Então, aí vem o seguinte, Osmar, até esse momento foi teoria de conjuntos. Mas aí a questão fala bem assim, da Polícia Militar. Escolhendo-se ao acaso um dos aprovados, qual a probabilidade de ele não falar nenhum desses idiomas? Eu já sei quem são aqueles que não falam nenhum desses idiomas. Quem é, Josmar? 150. Mas é uma questão de probabilidade, onde nós iremos também ver aqui no nosso curso. Teremos sim, probabilidade vai ser bem bacana. Beleza? Como é que eu vou fazer? Então, assim, agora daqui para frente é um assunto que eu não ensinei ainda, não faz parte desse conteúdo, mas não custa falar sobre. Então, probabilidade, eu falo P de N. Nós sabemos que probabilidade, né? Eu gosto de fazer assim, ó, o convencional é falar casos possíveis, casos favoráveis, não é isso? Onde o Josimar gosta de fazer como? Embaixo é tudo que eu tenho, em cima é aquilo que serve para mim. Aí probabilidade, eu vou chamar de P de N também,
Tudo são quantas pessoas aí, Josmar? São 500. Beleza? São 500 pessoas. Quantas servem para mim? Quantas servem? 150, que são aquelas que não falam nenhum desses dois idiomas. Beleza? Então, 150. Aí nós podemos simplificar, que é o que nós iremos fazer aqui agora. Corto 0 com 0. Por 5 dá 3, por 5 dá 10. 3 décimos nada mais é do que 3 décimos. Se está em porcentagem, é porque eu multiplico por 100 para transformar em porcentagem. Vai ficar 300 por 10, que dá 30%. Resposta, letra C. É uma questão mais de conjuntos do que probabilidade. Porque a parte de probabilidades foi fazer o quê? Só essa divisão aí. Os meus casos favoráveis pelos meus casos possíveis. Ou seja, aquilo que serve para mim sobre tudo que eu tenho. Beleza? Show de bola. Aqui é o comentário. Né? Depois, se você quiser dar uma olhadinha, fica à vontade. Mas o que eu falei para você ali mesmo. Tá? Próxima operação. Falamos de quê? Nós falamos de união. Ou, beleza? Próxima operação que nós temos. Interseção. Vem comigo. Dica, também dica para você. Qual a nossa dica, Josmar? A dica é a seguinte. Identificaremos uma interseção entre dois ou mais conjuntos, tá bom? Quando tivermos o termo e, simultaneamente, ao mesmo tempo. Beleza? Seja A o conjunto dos eleitores que votaram em Josimar para presidente, B o conjunto dos eleitores que votaram para N como governador do DF. No primeiro turno das eleições de 2008, só um exemplo. É certo supor que houve eleitores que votaram simultaneamente nos dois candidatos no primeiro turno. Assim, somos levados a definir um novo conjunto, cujos elementos são aqueles que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B. Esse novo conjunto nos leva à seguinte definição geral. Um pouquinho de linguagem, simbologia. Tem que entender a simbologia, gente. Tá? Nós íamos ver questões, ainda mais na parte de carreiras militares, né, que tem muita simbologia, tem muita escrita matemática. É mais matemática pura mesmo. Então, ó, A interseção B. X pertence a esse conjunto, posso chamar de um conjunto qualquer, digamos que seja C, né? Tal que esse X, esse elemento, ele tem que pertencer a A, e X tem que até ser minúsculo, tá, gente? Esse X aí tá mais ou tá errado. Esse X aí tem que ser minúsculo, por quê, Josimar? Porque nós aprendemos que os elementos são representados por letras minúsculas. Os conjuntos e os subconjuntos são representados por letras maiúsculas, mas deixa pra lá, vamos continuar. E X, tá bom? Pertence a B. Então, se X pertence a A e X pertence a B, a interseção B. Show de bola. Considere dois conjuntos, aí já tá a mesma coisa, né? Conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto B, 4, 5, 6, 7, 8. Já dá para perceber que o 4 e o 5 são aqueles elementos que pertencem tanto a A quanto a B. Podemos pensar em um novo conjunto C, como já tinha falado, constituído por aqueles elementos que pertencem a A e que pertencem a B. No exemplo em questão, nesse novo conjunto vai ser quem? 4 e 5. Show de bola. Vamos lá. Detalhe. Ah, isso é legal. Tem alguns detalhes importantíssimos. Em um grupo de 200 profissionais da área de saúde, determinado estado brasileiro, apenas 50 têm olhos verdes, apenas 100 são servidores públicos e apenas 83 residem na capital desse estado. Então, nós temos 200 profissionais, tá? Onde 50 deles têm olhos verdes, onde 100 são servidores públicos e 83 residem na capital desse estado. Beleza. Olha que interessante. Assinale a alternativa que apresenta o número... Eu quero chegar aqui, ó. Apresenta o que? O número máximo. O número máximo, Josimar. Então, assinale a alternativa que apresenta o número máximo desses profissionais que podem simultaneamente, ou seja, está falando de interseção para mim. Simultaneamente, né? Está falando de interseção.
simultaneamente ter o que, Josimar? Ter olhos verdes, ser servidores públicos e também residir na capital desse estado, né, dos estados aí. Beleza? E aí, Josimar, como é que vai ser? Eu quero o número máximo, tá? Eu quero o número máximo. Em outras palavras, eu quero o máximo o quê? Da interseção. Eu quero o máximo que seja simultaneamente, que tenha simultaneamente olhos verdes, serem servidores públicos e residir na capital do estado, tá? Do estado, no singular aí, né? Do estado. Então vem cá. Eu coloquei essa questão aqui, é uma questão de concurso também, é porque às vezes a pessoa já vê, né? E aqui a gente tem que ser bem detalhista com você, nosso curso vai ser bem, né? Cheio de detalhezinhos aí para você ficar craque. E a gente pensa o seguinte: ah, Josimar, tem 1, 2, 3 conjuntos. Tem mesmo. Tem pessoas que têm olhos verdes, tem pessoas que são servidores públicos, tem pessoas que residem na capital do estado. Então, automaticamente, a vontade é de fazer o quê? Desenhar 1, 2, 3 diagramas assim com interseção. Beleza. Só que essa questão fala o seguinte a mim: ele não quer a interseção. Eu posso ter várias interseções. Ele quer o número máximo na interseção, que é simultaneamente. Então, qual é o máximo que eu posso ter dentro de uma interseção? Qual é o máximo de uma interseção, Josimar? Qual é o máximo de uma interseção? O máximo se eu tenho dois conjuntos, né, e partindo do pressuposto que eles não sejam disjuntos, daqui a pouco eu vou falar sobre também, Josimar, conjuntos disjuntos, sabe, porque são separados, não tem nada em comum. Eu estou partindo do pressuposto, a questão aqui já parte do pressuposto que nós temos algo em comum. Que ele pergunta, ó, simultaneamente, ainda pergunta o máximo. Então, qual seria o máximo de uma interseção? O máximo de uma interseção, sabe quem é o máximo de interseção aqui? Muitos vão fazer contas e contas e contas e vão pensar que ou vai ser letra A ou vai ser letra B, mas não é isso. Tá? O máximo de interseção é o menor conjunto. Como assim, Josimar? Se eu tenho dois conjuntos, qual é o máximo da interseção que eu posso ter? É quando o menor está dentro do maior. Concorda comigo? É ou não é? O máximo de interseção é isso aqui, ó. O máximo de interseção é pensar o seguinte: qual é o máximo de profissionais da área de saúde que eu posso ter que possuem essas três características? É só você pensar o seguinte aqui, ó. Eu consigo colocar 50 tem olhos verdes. Eu consigo colocar 50 dentro de 83. Ah, fazer assim que é melhor. Olhos verdes, 50. Reside depois o quê? Reside na capital do estado, 83. São servidores públicos, 100. Beleza? E eu posso ter aqui, ó, pronto, mais 200 é a minha realidade. Então o pensamento é o quê? E se você pensar de maneira lógica, assim, bem tranquila, é isso mesmo. Qual é o máximo de uma interseção, Josimar? É o menor conjunto dentre aqueles que eu possuo, porque 50 cabe dentro de 83, que cabe dentro de 100. Então, o máximo da interseção que nós temos aí são 50 servidores. Algo bem tranquilo, mas que engana muita gente. Porque já de cara a pessoa faz bem assim, vou montar aqui os diagramas aqui, ó, né? Aí começa a questão. E a ideia não é essa, tá bom? É perceber o seguinte: o máximo da interseção sempre vai ser o menor conjunto. Por quê? Porque o menor cabe dentro do maior. Beleza? Show de bola. Não esquecer esse detalhe. Tá bom? Então, a maior interseção... Vamos voltar aqui rapidão. E se perguntasse para mim aqui, né? Qual seria o número mínimo, Ashismar? O mínimo da interseção? O mínimo da interseção ou vai ser vazio, não, né? Vai ser um elemento. Concorda comigo? Poderia ser... Ou então poderia fazer aquele, mas eu posso ter o mínimo aqui dentro? Tem como calcular também. Mas o mínimo da interseção é quando eu coloco mais pessoas lá de fora lá. Depois eu tenho uma questão bem legal, não é uma questão de carreiras militares, mas
Depois eu vou mandar pra gente, trazer ela, colocar ela comentada, ter ela comentada no meu livro, para mostrar para vocês como funciona essa ideia da interseção. E tem umas questões bem legais, né, que não pede somente para você calcular, mas pede essa interpretação, né? O máximo da interseção é o menor conjunto, né? Se eu quero a menor interseção possível, só são um elemento, são pessoas, uma pessoa na interseção ali seria o mínimo. Entendeu? Ou até mesmo vazio, não tem ninguém ali, né? Interseção, nem existe interseção, na verdade, tá? Mas quando perguntar o número máximo de uma interseção, pode colocar, é o menor conjunto daqueles que eu possuo, porque esse cabe dentro desse e ele cabe dentro também de 83. Show de bola. Então, união e interseção. Próxima operação com conjuntos. Vamos lá. Diferença. Diferença, Josimar. Olha só, diz assim, ó. Identificaremos uma diferença entre dois conjuntos quando tivermos os termos. É importante, ó. Apenas, somente, exclusivamente ligados a um conjunto. Beleza? Então, apenas, somente e exclusivamente. Seja o conjunto dos eleitores que votaram em Josimar para presidente, B, N como governador. Beleza. É certo pensar que nós também tivemos ali, né, eleitores que votaram em Josimar, mas não votaram em N, Juliana. É minha esposa, tá? Isso nos leva ao conjunto dos elementos que pertencem a A, que não são elementos que pertencem a B. Então, diferença, vem cá comigo, diferença é importante perceber o seguinte, porque daqui a pouco vai entrar o complementar, tem até um desafio para a gente fazer aqui. Diferença é a diferença entre eu, entre Josimar e N aqui, ó. Josimar para presidente, lógico, né? Sou o marido, ela tem que ser governadora, né? Eu tenho que tô brincando, né? Então, assim, o que seria a diferença? A diferença é entre eu e ela, com relação aos eleitores, são aqueles que votaram em mim, que não votaram nela. Isso é diferença. Isso é importante porque daqui a pouco vai entrar o complementar, que é uma quarta operação, e a gente, o aluno dele confunde um pouco, porque parece, só que não são iguais. Às vezes podem até ser iguais, dependendo da maneira que você colocou ali os conjuntos. Beleza? Mas a diferença guarda para você, diferença entre A e B. A menos B, qual a diferença entre A e B? É o que tem A, que não tem B. Isso é a diferença. São os elementos que pertencem a A, que não são elementos que pertencem a B. Ou seja, eles pertencem a A, mas não pertencem a B. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Olha só. Seja A e B dois conjuntos quaisquer, chamaremos diferença entre A e B o conjunto dos elementos de A que não pertencem a B, que pertencem a A, melhor falando assim, que não pertencem a B. Então, A menos B. X pertence a U, é um elemento, em que esse elemento ele vai pertencer a A e, ao mesmo tempo, ele não vai pertencer a B. Então, pertence a A e não pertence a B. Isso é a ideia de diferença. Olha só aqui, ó. Temos a seguir uma interpretação concreta por meio do diagrama de Euler-Venn, em que a diferença corresponde à parte branca de A. Tá vendo aqui, ó? Quem é A menos B? Digamos, eu coloquei aqui duas situações. A primeira situação e a segunda situação. Por que eu fiz assim? Porque nessa primeira situação, vem cá comigo, os conjuntos A e B, eles possuem elemento em comum. Mas os conjuntos A e B, como eu até falei agora, eles podem ser disjuntos. O que são conjuntos disjuntos? Não tem nada em comum. A interseção é vazia. Então, quando eu falo aqui, ó, no primeiro exemplo aqui, ó, eu vou até colocar elementos aqui, tá? Uns exemplos aqui. Quando eu falo A menos B, é essa parte aqui, ó. O conjunto A está aqui, tudo isso. O conjunto B está aqui, tudo isso. Mas quando eu falo A menos B, esse é A menos B, ó. É o que eu tenho em A, que eu não tenho em B. A menos B é o A aqui também. É o que eu tenho nesse, que eu não tenho nesse. Beleza? Vou colocar aqui um exemplo aqui para você ver, ó. Por exemplo, 2, vou colocar assim, ó. Um exemplo é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Eu vou colocar aqui agora, sei lá,
colocar 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza? Josmar, quem vai ser A menos B? Quem vai ser A menos B? Sendo que na primeira situação os conjuntos têm elementos em comum e na segunda situação os conjuntos são disjuntos, a interseção é vazia. Então, quem vai ser A menos B aqui? É o que eu tenho em A, que eu não tenho em B. É o que eu tenho em A, que eu não tenho em B. Essa parte aqui, ó. É o que eu tenho em A, que eu não tenho em B. São os elementos 1 e 2. Josmar, na situação de baixo, os conjuntos são separados, são disjuntos. Quem é A menos B? É o próprio A. É o que eu tenho em A, que eu não tenho em B. Beleza? Então, vamos ficar esperto com isso aí. Então, aqui vai ser quem? 1 e 2. Aqui vai ser quem? Vai ser o próprio A, ou até mesmo 7, 8 e 9. Beleza? Então, isso é importante nós sabermos, tá? Vou finalizar esse bloquinho, daqui a pouco vou voltar com uma aplicação bem interessante. Tem uma aplicação aqui bem legal, numa questão feita pelo NB, tá? É interessante, onde a gente vai estar aplicando essa ideia aí de diferença, beleza? Tô voltando agorinha com mais, né, nosso curso de matemática aí para as carreiras militares. Valeu!